Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Que Me Ajuda. Professor Michel Bragança aqui. E hoje eu quero te ensinar a extrair 5 informações importantes de um gráfico que trata da energia durante o processo químico, durante uma reação química. Esse tipo de gráfico envolve conceitos da termoquímica e da cinética química. Vamos dar uma analisada? A primeira coisa que a gente tem que analisar, nós temos aqui nesse eixo o valor de energia representado aqui por entalpia, pela letra H. Coloquei aqui na unidade de quilojoule, mas poderia ser joule, caloria, quilocaloria, enfim, qualquer unidade de energia, em função do caminho da reação. Normalmente a pessoa fala caminho da reação, o percurso da reação, ou às vezes até o tempo da reação. E temos uma curva genérica aí. Então eu vou representar uma equação química qualquer, sem usar a simbologia de substâncias químicas, para que a gente possa analisar essas 5 coisas que você não pode esquecer. Vamos considerar que a gente tem uma reação genérica expressa por A mais B, produzindo C mais D. Primeira coisa a entender é o seguinte: o caminho da reação expressa o percurso da reação, ou seja, do que existe antes do processo acontecer ao que existe após o processo acontecer. Então, esse primeiro patamar de energia aqui está relacionado aos reagentes, no caso, as espécies A mais B. Vou colocar aqui A mais B. O segundo patamar de energia, representado aqui, está relacionado ao patamar de energia dos produtos C mais D. Então o que a gente pode tirar? Desse ponto aqui, nós vamos ter a entalpia dos reagentes, a energia total dos reagentes. E esse patamar de energia aqui vai corresponder à energia total dos produtos. Com essas duas primeiras informações, que são 2 das 5 que eu havia mencionado antes, a gente já consegue estipular uma terceira, extremamente importante, que tem a ver com a termoquímica. É a variação de entalpia do processo, o ΔH do processo. A variação de entalpia, expressa por ΔH, na forma mais simples de ser calculada, é calculada pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Fazendo a análise desse gráfico genérico que eu estou criando aqui, a gente percebe que a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Então, quando a gente fizer essa subtração, o valor de ΔH será maior do que zero, ou seja, um valor positivo. Apenas com essa informação, eu já posso deduzir que essa reação se trata de um processo que é endotérmico. Um processo que envolve absorção de energia. Toda vez que o ΔH for maior do que zero, a variação de entalpia for positiva, o processo será endotérmico e envolve absorção de energia. Se fosse o inverso, o ΔH seria negativo, a variação de entalpia seria negativa, um valor menor do que zero, e o processo seria exotérmico, que estaria nos informando um processo que houve perda de energia. Nesse caso, até graficamente é fácil você perceber se isso é o nível de energia do reagente, isso do produto, houve um aumento de energia, ou seja, houve absorção de energia. Essa primeira parte é praticamente termoquímica. Agora nós vamos fazer uma análise desse gráfico com um foco na parte cinética do processo. Essa curva que separa reagente e produto é muito importante do ponto de vista cinético. Ela vai nos dar as outras 2 informações que restam. O ponto de maior energia durante um processo é quando se forma o intermediário de reação. Esse intermediário de reação nós chamamos de complexo ativado. Ele é uma espécie instável, mas que precisa se formar para dar origem aos produtos. Então, o complexo ativado é o intermediário de reação e é sempre o ponto de mais alta energia durante o processo reacional, independente se o processo é endo ou exotérmico. Então, este ponto aqui de energia, tentar pontilhar aqui mais ou menos em linha reta, corresponderia à entalpia do complexo ativado, a energia do complexo ativado. Então, vou só marcar no gráfico ali o que a gente já descobriu até agora. Já descobrimos entalpia do produto, entalpia do reagente, Nós temos aqui os reagentes, aqui produtos. Aqui temos o complexo ativado e, portanto, essa é o valor de energia do complexo ativado. E agora vem a quinta e última informação essencial que você precisa extrair de um gráfico desse.
que é a energia de ativação. Na cinética química, a gente estuda que uma reação só acontece quando três coisas ocorrem simultaneamente: colisão com afinidade química, orientação adequada e energia mínima necessária. Essa energia mínima necessária é a energia de ativação. Ela é a energia que o reagente precisa para chegar a formar o complexo ativado. Formou o complexo ativado, dali para frente a reação vai proceder com certeza. Então, o ponto de mais alta energia, que é o complexo ativado, nós temos aqui. A energia do reagente nós temos nesse patamar de energia aqui. Então, a energia de ativação vai ser essa diferença aqui, ó. Poderia tentar fazer mais reto, né, para ficar mais bacana, mas acho que dá para todo mundo sacar. Então, essa diferença de energia aqui é a energia de ativação. É a energia que o reagente precisa para conseguir formar o complexo ativado. Sem a energia de ativação adequada, a reação não vai acontecer. Então, vamos repassar para a gente encerrar a aula de hoje. Num gráfico que trata de energia em função do caminho da reação, existem 5 informações que você precisa saber retirar e saber interpretar. Você precisa identificar a energia do reagente e a energia do produto, a entalpia do reagente e do produto. A partir dessas energias, você deve ter condição de analisar se o processo é endo ou exotérmico. Lembrando que se o ΔH for positivo, o processo será endotérmico. Se o ΔH for negativo, o processo será exotérmico. Você precisa saber identificar onde se forma o complexo ativado, é sempre o ponto de maior energia, e a energia de ativação, que é a energia necessária aos reagentes para que se forme o complexo ativado. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham relembrado esse assunto aí. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhuma aula e compartilhe. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.